Boa tarde, meu nome é Pedro e hoje eu vou falar um pouco sobre a transfobia. De acordo com o relatório Trans Murder Monitoring, o Brasil atualmente é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E a organização Transgender Europe, ela busca quantificar o número de pessoas que foram assassinadas por conta da transfobia. No Brasil, entre 2018 e 2019, já contou mais, em média, de 130 pessoas, superando até o México, que foi 63 pessoas. Agora eu vou falar sobre o que significa a palavra trans. Na verdade, eu vou falar a diferença entre cisgênero e transgênero. Bom, as pessoas cisgêneros, elas nascem no seu sexo biológico e se identificam com eles. Tipo, um homem, ele nasceu com a genitália masculina e se identifica com o gênero masculino. Já a pessoa transexual já é o oposto. Ela nasce no seu sexo biológico, mas não se identifica com ele. Por exemplo, a mulher, ela nasceu com a genitália feminina, mas não se identifica com seu gênero. Ou então vice-versa. Agora eu vou falar uma coisa que muita gente não sabe, que é a diferença entre transexuais e travestis. Bom, como eu falei, os transexuais, eles nascem no seu sexo biológico, mas não se identificam com ele, no seu gênero. Para isso, eles tentam se assemelhar mais com o seu gênero que mais se identificam por meio de tratamentos cirúrgicos e hormonais. Já os travestis, eles também não se identificam com o seu sexo biológico, porém não tem nada de tratamento cirúrgico ou hormonal. Eles apenas tentam se assemelhar ao seu gênero que se identifica. As pessoas trans são alvos constantes de preconceitos e discriminações por conta da forma como expressam o seu gênero e de seus comportamentos sociais. Esse preconceito ele vem muito de uma visão ilusória de que as pessoas têm, que a transexualidade ela é uma doença ou um transtorno mental e não uma condição natural humana, resultando em que essas pessoas elas sejam condenadas por conta disso, pois seus comportamentos são fora do normal, entre aspas. Uma doutora em psicologia chamada Jaqueline Gomes comentou uma vez que a gente cresce sendo ensinado que homens têm que ser desse jeito e mulher tem que ser daquele jeito porque é da natureza. E a gente vê com bastante frequência meninos e meninas desde pequenos sendo ensinados a ter um papel de gênero adequado na sociedade. Ou seja, a transfobia é qualquer ação ou comportamento que se baseia no medo, na intolerância, rejeição, aversão, ódio ou discriminação às pessoas trans por conta da identidade de gênero delas. E isso significa que o comportamento transfóbico é quaisquer agressões físicas, verbais ou psicológicas que se manifestam com o intuito de reprimir a expressão de gênero de transexuais ou travestis. A discriminação também resulta na exclusão social dessas pessoas, que acabam sendo impedidas de ser alguém em algum lugar, entre aspas, causando o sentimento delas de que elas não são aceitas na sociedade ou naquele determinado lugar. Além disso, a transfobia também pode desencadear ações como crimes de ódio, que, diferente de crimes normais ou passionais, a violência letal contra minorias sexuais e de gênero, como no caso das pessoas trans, elas são caracterizadas como crimes de ódio. E, como já citado, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Mas além das vítimas fatais, alguns dados também mostram o quanto a transfobia impacta outros aspectos da vida das pessoas. De acordo com Vinícius Alexandre, o coordenador do Grupo de Ação e Pesquisa em Diversidade Sexual e de Gênero da USP, estima-se que os índices de suicídio dessas pessoas trans seja de 31% a 50%, apesar de não haver dados oficiais sobre isso. Já no setor econômico, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, estima-se que 90% das mulheres trans e travestis no Brasil têm a prostituição como sua única fonte de renda para se sustentar. Já os restantes, os 4%, possuem empregos formais e 6% possuem empregos informais. Esses dados eles mostram a dificuldade de inclusão dos transgêneros no mercado de trabalho. E desse mesmo estudo, diz que, em média, aos 13 anos de idade, as pessoas trans são expulsas de casa pelos próprios pais no Brasil, sendo que 72% delas não têm o ensino médio completo
e apenas 0,02% estão na faculdade. Além disso, de acordo com a pesquisa de índice de estigma em relação às pessoas vivendo com HIV ou AIDS, 90% dos transgêneros que foram entrevistados para a pesquisa já sofreram alguma forma de discriminação ou estigma. Dentre eles, 74,2% já sofreram assédio verbal, 69,4% foram excluídos de atividades em família e 56,5% sofreram agressões físicas. E quais são as garantias das pessoas trans no Brasil? Então, a Constituição Federal de 1988 ela não possui nenhuma referência explícita à comunidade LGBTQIAP+. Porém, muitos dos seus princípios fundamentais, eles englobam essa parcela da sociedade, como, por exemplo, no caso do princípio da dignidade humana, no artigo 1º, inciso 3, também da igualdade entre todos, no artigo 5º, caput, e do dever de punir qualquer tipo de discriminação que atente contra os direitos fundamentais de todos, que está no artigo 5, inciso 41. Dessa forma, há dispositivos legais estaduais e municipais que tratam especificamente sobre a população LGBTQIAP+, e a transfobia. Um exemplo é o decreto de número 41.798 do Estado do Rio de Janeiro, de 2009, que criou o Conselho dos Direitos da População LGBTQIAP+. O Conselho ele tem como uma finalidade e responsabilidade estimular e propor políticas públicas de promoção da igualdade e de inserção educacional e cultural dessa população, assim também como adotar medidas legislativas que visam eliminar a discriminação por conta da orientação sexual e da identidade de gênero. Além disso, eles também recebem, examinam e efetuam denúncias que envolvem os atos discriminatórios contra os membros da comunidade LGBTQIAP+. Outro avanço legislativo que a gente teve foi a Instrução Normativa de número 1718 da Receita Federal aqui no Brasil, de 2017, onde no artigo 9º, inciso 3, permitiu a inclusão ou a exclusão de nome social da pessoa transgênero no cadastro de pessoa física, que a gente conhece como CPF, em conformidade com a retificação do Registro Civil. Além disso, no ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal, o STF, por meio da ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26 e do mandato de injunção de número 4.733, determinou a possibilidade de atos homofóbicos e transfóbicos serem punidos como racismo nos termos da Lei de número 7.716 de 1989. Nesse sentido, o relator da ADO 26, que era Celso de Mello, ele estabeleceu que atos de homofobia e transfobia devem ser enquadrados na lei do racismo até que o Congresso Nacional faça uma lei específica sobre esse assunto. Assim, eles podem garantir aos integrantes do grupo LGBTQIAP+, o direito, entre aspas, à plena cidadania e respeito às suas escolhas, porque a gente sabe que até hoje isso não existe totalmente. Depois disso tudo, a gente conclui que os direitos humanos, eles prezam que todos, sem exceção, tenham uma vida digna garantida com respeito aos seus direitos fundamentais. Mas a gente percebe que apenas por não seguir alguns padrões impostos pela sociedade, grupos como os transgêneros, eles sofrem com a discriminação e a violência e acabam também sendo excluídos socialmente por conta das suas orientações sexuais e identidade de gênero. E a própria falta de informações e de dados governamentais sobre as pessoas trans revelam esse descaso em relação a essa parcela da sociedade. Dessa forma, o fortalecimento dos direitos das pessoas LGBTQIAP+, se mostra necessário no combate à transfobia, para que toda pessoa trans ela possa exercer de maneira plena a sua verdadeira identidade de gênero. E assim os princípios da igualdade e da dignidade humana, que já são garantidos aos transgêneros pela Constituição de 1988, possam ser efetivamente sentidos por essa população.